Hoje vamos falar a respeito de um assunto muito interessante. Devemos estar atentos aos ataques do inimigo. Não resta a menor dúvida de que o conhecimento prévio do nosso inimigo e das armas que ele usa nos coloca em excelentes condições de sobrepujá-lo, que significa vencê-lo, sempre que se fizer necessário. Isso é uma questão básica e fundamental em qualquer guerra. Sempre houve, em todas as guerras, a preparação dos generais de ambos os lados, com as armas e táticas usadas pelo inimigo. Mesmo em tempo de paz, as grandes nações têm gastado somas incalculáveis para manter suas equipes de espionagem, a fim de se manterem informadas sobre o desenvolvimento armamentista das demais. Isso lhe dá condição ou condições de criarem suas armas defensivas e ofensivas, de acordo com a necessidade. E, em caso de guerra, elaborar plano de defesa e também ataque, que podem ser colocados em prática imediatamente, sabendo quais as possíveis reações do inimigo. Tudo isso significa que, no obstante a paz que há entre as nações, elas estão continuamente em estado de alerta para qualquer eventualidade. Haja vista que o facto surpresa é ainda a maior vantagem daqueles que atacam, ou daqueles que atacam. Considerando que o verdadeiro seguidor do Senhor Jesus vive em constante estado de guerra contra o diabo e todos os seus demônios, precisamos do conhecimento básico para vencer essa guerra de cada dia. Vamos dar uma pausa aí, porque veja que interessante, né? Isso aqui, é claro, né? Faz a gente pensar. Nós vivemos numa guerra espiritual. É o reino de Deus e o reino do diabo. É a palavra de Deus e a palavra do diabo. Deus e os seus anjos, Satanás e seus demônios. E nós estamos nessa guerra. Não é que nós não fazemos parte dela, estamos nessa guerra. Agora, como vencê-la? Hoje, eu e você, claro, até o último dia da nossa vida, seremos eternos aprendizes. Mas hoje, graças a Deus, como diz a palavra, eu era cego, mas agora eu vejo. Graças a Deus, hoje eu descobri que o maior sabotador, o maior inimigo, o meu maior adversário, não é o diabo, nem o vizinho da direita ou da esquerda, nem a cunhada, o cunhado. O meu maior inimigo é a minha própria natureza, que vira e mexe, está querendo aprontar, que vira e mexe, o velho homem está querendo reviver, mexer uma perninha, um bracinho, e quer voltar a fazer as coisas do passado, ou é sugerido as coisas do passado, mas prontamente, como diz Romanos 12, nós mortificamos a carne por meio do Espírito. Mas isso não vai acabar. Então a primeira guerra é contra nós mesmos. Temos que estar atentos, vigilantes. Se eu sei que aquele lugar, aquele assunto, aquilo ali que eu vou ver, vai me desviar, o que eu vou fazer lá? E outra, quando diz que nós temos que ter conhecimento do inimigo, como que eu conheço o meu inimigo? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, desde o princípio, mostra essa batalha da luz contra as trevas e das trevas contra a luz. E mostra como heróis, homens e mulheres de Deus, apóstolos, discípulos, seguidores de Cristo e do próprio Senhor, como eles sobrepujaram o mal. E aí você, estando pronto, pode vir o que? O que vier. Por exemplo, nós encontramos nos evangelhos Jesus orando, falamos disso.
Jesus jejuou, ele usou a palavra de Deus. Quer dizer, o nosso Senhor, ele usou as armas necessárias para vencer o inimigo. Mas imagine, se eu e você não buscamos na palavra, não buscamos o conhecimento, é aquela velha história do machado cego. Às vezes a pessoa, ela pensa, não estou com tempo, tenho muita coisa, se der eu oro, se der eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, e ela pensa que essa correria que ela vive, que essa inquietação, como disse Jesus para Marta, Marta, tu andas inquieta e pouco precisa para isso. Às vezes a pessoa, ela não quer aceitar que se ela tira o tempo de Deus para outras coisas, você não vai ganhar nada além, você só vai perder, você não vai ter vantagem nenhuma. Escuta o que eu estou lhe falando. Quando eu e você tiramos um tempo para meditar, orar, buscar, nós estamos amolando o quê? O machado. Estamos nos tornando afiados e prontos para qualquer situação. Diz a história que 2 homens foram disputar quem cortava mais lenha. E começaram a cortar lenha. E um deles, em meio à disputa, parava várias vezes para amolar o machado. E ele amolava o machado. E o outro aproveitava e dizia, não, agora que eu vou aproveitar esse tempo que ele está parado, eu vou. Aí terminou o tempo, foram ver quem havia cortado mais lenha. E descobriram que aquele que amolava o machado, mesmo parando, conseguiu cortar mais lenha. E o outro falou, mas como que ele parou, eu não parei? É porque seu machado estava cego e o dele afiado. Então, às vezes, a pessoa pensa que ela tem que correr mesmo, que é assim mesmo, que a vida é assim. Não é assim. Se você não parar para buscar em Deus, para orar, para ter comunhão com Deus, o diabo vai amar uma cilada e tu não vai perceber. Ele vai enviar uma armadilha e tu não vai perceber, porque você não está atento. Então, a palavra de Deus é um manual que nos mostra como lidar com o nosso inimigo maior, que é o nosso ego, o nosso eu, e o inimigo o diabo, que usa coisas e pessoas. Vamos continuar aqui, que eu quero tocar no outro assunto. É extremamente importante que tenhamos o máximo possível de informações a respeito do nosso verdadeiro inimigo e de como ele age, ou de como eles agem, para que possamos nos armar, tem um erro aqui, tanto para a defesa quanto ao ataque, a fim de que venhamos a alcançar a vitória da nossa salvação eterna. É verdade que desde que Adão e Eva caíram em tentação, esse mundo jaz em guerra constante entre a luz e trevas, entre aqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo e aqueles que os perdeu nesta batalha, o diabo. É verdade que ele vai nos rodear, tentando resgatar-nos para si, procurando sempre enfraquecer nossa fé, ora com dúvidas, ora criando problemas com os nossos entes queridos, ora estimulando intrigas e desentendimento entre os próprios irmãos da fé. Não podemos nunca subestimar a força do nosso inimigo, ou agir como muitos que evitam falar sobre isso. O Senhor Jesus já venceu o diabo no Calvário, mas sabendo que ele vai procurar destruir aqueles que creem no seu sacrifício, ele, Jesus Cristo, já lhes prepara com as devidas condições para que se defendam com sua própria armadura. Veja, é aí que eu quero, segunda coisa, veja que interessante. Deus não me deixou à deriva. É incrível você ouvir de uma pessoa assim, eu não sei o que fazer. Mas como que você não sabe? Se Deus tivesse me posto num barco, sem vela, sem leme, sem uma bússola, então eu realmente diria, olha, estou à mercê da circunstância, estou vendido,
Seja lá o que Deus quiser. Estou perdido. Mas Deus não me deixou à deriva. O próprio Senhor me deu a bússola, que é a palavra dele, e que é uma arma, a espada. Ele me deu a fé. Ele me deu o Espírito dele para me guiar. Se eu estou me sentindo perdido, é porque eu não estou a fazer uso das armas. Veja que ninguém precisa dizer para você que você tem que jejuar. Se a tua vida, muitas vezes, nós fazemos uma campanha de oração, de jejum, estimulamos a pessoa de madrugada a levantar para falar com Deus, caso ela tenha um desafio, de fazer um voto. Mas quem disse para você que você precisa que eu te diga para fazer o que é necessário fazer? Se você está passando por uma situação na tua vida, que você sabe que você tem que jejuar, tanto para mortificar a tua carne, como para vencer uma situação, você está esperando que eu diga para você fazer isso? Se você está vendo que o diabo está trabalhando dentro da tua família, você está esperando que eu diga para você fazer um voto para repreender esse mal? Se o diabo está te tentando com desejos, pensamentos e fraquezas, você está à espera que eu diga que você tem que orar para vencer isso? Como que uma pessoa diz, eu não sei o que fazer? No fundo, é aí que entra um dos maiores pecados na vida do cristão, negligência, que leva a pessoa que hoje está bem com Deus a voltar a ser quem era, e que é aquele que nunca esteve bem a nunca ser o que ela quer ser. Então ninguém está à deriva, gente. Eu duvido que uma pessoa que separa o tempo para falar com Jesus, para ler a palavra, não é ficar o dia todo lendo a Bíblia, mas meditar, pedir misericórdia, buscar. Não tem como você não vencer. Deus nos deu a arma, ele disse, revestir por meio do apóstolo Paulo, de toda a armadura de Deus, para poder resistir o dia mal, e depois de ter vencido o dia mal, permaneceu o quê? Inabalável. Então o dia mal vai vir para mim, o dia mal vai vir para você, dias maus, mas Deus nos deu a fé, use. Então, não tem como eu e você fazermos uso das armas e dizermos assim, eu não sei o que fazer. Não, se eu não sei, Deus vai me mostrar. Deus vai me dar uma direção. O nosso adversário sabe disso. Por isso que Satanás, ele cria situações para que tanto eu como você nunca venhamos ter tempo para as coisas de Deus. Porque se o nosso machado está o quê? Afiado, pode vir o que vier, nós vamos para cima. Agora, quando a nossa fé está em baixa, basta um pingo, uma gota, que já faz uma tempestade. Mas quando tua fé está em alta, e tu tem fé para remover montanha, para andar sobre o mar. Você está com Deus e Deus está contigo e pronto, acabou. Para concluir aqui, não somente devemos conhecer a palavra de Deus, mas estar atento contra as ciladas que nos surpreende a cada momento. Muitas vezes, por trás de algo aparentemente insignificante, está o que pode nos fazer grandes estragos. Aliás, o bispo tem falado a respeito, nos dias atuais aí, sobre o laço. Domingo vamos tratar mais sobre esse assunto. O laço do diabo. O diabo tem laçado muita gente. Às vezes o laço é algo insignificante, é um sentimentozinho, que vai criando força, daqui a pouco derruba a pessoa. Porque o primeiro e o maior inimigo do ser humano são sentimentos. Digamos que aquela pessoa é casado, e aí Satanás coloca um homem ou uma mulher no caminho dele. Primeiro vai lançar um laço, uma troca de olhares, uma palavrazinha assim. Se aquela pessoa que é de Deus não vigiar, começa a entrar naquela, toma aqui teu número, aí manda uma brincadeirinha, daqui a pouco começa a alimentar um sentimento, quando viu, está apaixonada, aí o diabo já começa, olha, bem que poderia ser teu marido assim, tua esposa assim, e daqui a pouco cai. Aí diz assim, eu caí, não, você não vigiou.
Por isso que Jesus disse: quem está de pé, cuide. Então, o diabo vai lançar o laço. Um sentimento de mágoa, a avareza, que é a ganância. Então, o diabo, sabendo que você está aí querendo a todo custo dinheiro, vai oferecer algo injusto. E aí você, na ânsia, na ganância, se entrega a esse injusto, achando que está ganhando, mas lá na frente você acaba perdendo. Tem vários laços. Tem amizades que são laços. Então, nós temos que estar atento aos laços do nosso inimigo. Devemos ter cuidado com os famosos pecadinhos, ou as coisas aparentemente insignificantes, ou sem importância, mas que, usadas pelo diabo, se nos apresentam como verdadeiras o quê? Ciladas, verdadeiros laços do inferno. Por isso que agora, nesse momento, nós iremos buscar em Deus essa condição espiritual que lemos aqui no início, de estarmos aptos, atentos às ciladas, investidas, ataques do nosso inimigo. Se você reconhece, senhora e senhor, que tem lutado com as armas do mal, de repente você está na igreja, mas você diz assim: eu quero vencer meu inimigo, mas tu está lutando com a arma do diabo, a mentira, ao invés de lutar com a verdade, o ódio, ao invés de lutar com o perdão, a sinceridade, a falsidade, ao invés de lutar com a sinceridade. Pense nisso. Às vezes a pessoa, ela alimenta e usa as armas do próprio mal, a impureza. Então, se você reconhece que tem feito uso das armas do teu inimigo, confessa, pede perdão. Você que está passando por uma luta espiritual grande, pede para Deus te ajudar, para que você um dia se torne futuramente mestre e ajude outras pessoas que passaram pelo que você está a passar, ou que irão passar pelo que você está a passar. Amém?